cuspiam dentro da camisa. E nunca soube mesmo do significado disso. Sempre perguntei aos meus pais o que isso dizia. O que eles sempre diziam: ignorem e sigam em frente. Andavam a chamar de nomes, tipo, eu sou de Xijana, já não fazem isso aí para mim. E eu quero dizer que para os outros, né, não desistam, acreditam, já passa. Olá, mais uma vez, estamos de volta com o engenheiro Nuno Bento, ele que é o representante da organização, que é a Associação Canimambo, que passo desde já a cumprimentar. Olá, bem-vindo, Nuno. Muito obrigado pela oportunidade. Nós queremos saber quem é o Nuno, quem é esta pessoa que está aqui e o que é esta organização a qual o Nuno é representante. Bom, a Canimambo nasceu já há 14 anos, um pouco antes como independente, como organização independente há 14 anos, e resulta de uma visita da nossa Presidente ao Parque da Gorongosa. Então encontrou ali algumas crianças, 2 crianças, que eram portadoras de albinismo, portanto tinham albinismo e não iam à escola, não estavam fechadas em casa. E é isso que a motiva a começar a tentar ajudar as pessoas com albinismo. A organização não nasceu logo independente, isto foi em 2010, mais ou menos, e depois em 2012 então forma-se a organização de forma independente em 2012 e já leva 14 anos de ajuda às pessoas com albinismo. Quais são os principais serviços que esta organização oferece? Bom, os serviços são, no fundo, nós atuamos aqui mais ou menos em 3 vetores. Um que é na prevenção, na parte da saúde, distribuindo protetores solares e óculos graduados, que são, digamos, meios que as pessoas com albinismo precisam, e já poderei explicar melhor porquê, e que têm um valor muito elevado. Portanto, as pessoas aqui em Moçambique, também é importante saber porque é que nos países da África Austral, comparado com a Europa, não há tantas pessoas, há mais pessoas com albinismo, mas já chegando lá, para dizer o quê? Nós, portanto, atuamos nesse vetor da saúde, que é ajudar a entregar cremes protetores solares, que são onerosos, óculos para visão, que também são onerosos. Funcionamos na parte de educação, procurando que as crianças tenham uma boa integração na escola e, por último, fazemos a parte de divulgação e prevenção para que todos conheçam e não haja um estigma contra estas pessoas. Ok. Nós sabemos que este grupo-alvo é um grupo muito perseguido, que eles agem nas suas famílias com muita cautela e meio que escondem ou protegem, esconder não seria, protegem os seus para não serem alvos destes atos bárbaros, macabros. Como é que fazem para chegar até eles e quantas pessoas a Canimambo já apoiou? Bom, mais ou menos. Nós mais ou menos apoiamos de uma forma regular 500 pessoas. Mudamos um pouco o nosso foco de Maputo, onde já existem muitas organizações a apoiar, e passamos a tentar encontrar essas pessoas onde ninguém está. Em Lixinga, por exemplo, em Inhambane, onde há poucas organizações, algumas existem, mas em Maputo estão mais concentradas. Então tentamos também apoiar essas pessoas que não estão nos grandes centros. E é isso que temos feito agora estes últimos anos. Mas focou aí num ponto importante, que é a questão da discriminação. A discriminação, para além da condição genética, que não é nenhuma doença. Eu no outro dia ouvia uma pessoa com albinismo dizer no LinkedIn, ela dizia: eu não tenho nenhum problema nem de mental, nem de poder fazer qualquer tipo de atividade
não tenho nenhuma deficiência, tenho só uma condição genética que é aquela que não me permite estar muito tempo ao sol, posso apanhar cancro de sol, é um dos problemas que tem, dado que tem falta de melanina, a cor dos olhos e do cabelo também é afetada e isso faz com que a visão seja afetada. Portanto, esses são os 2 grandes problemas em termos de saúde. Mas depois há aquele que é o grande e é digamos, o maior problema, que é o estigma e que vai provocar a exclusão social. E aí, como estava a dizer muito bem, é assim, eles quando nascem têm logo uma primeira barreira, que às vezes, sei lá, se nascem no meio rural, pode ser que venha alguém dizer, ou a pessoa que está na aldeia, que é o médico tradicional, vem dizer, olha, isto é uma maldição na tua família, tens de te livrar da criança, como é que pode acontecer uma coisa destas? Então as pessoas não estão informadas, e isso é logo uma primeira barreira. Se consegue ultrapassar essa barreira, a segunda será uma aceitação, digamos, da família, porque obviamente uma família em que os 2 são africanos, bem, de repente ficam a olhar um para o outro, como é que a criança, se não tem conhecimentos, não é? Como é que a criança nasce com aquele tom de pele, branca, completamente branca. Então, essa é a primeira barreira. Depois a segunda é quando vai para a escola, havendo aceitação da família. Na escola é uma segunda barreira, porque como a criança não pode estar, tem dificuldades em ver o quadro, tem dificuldades em estar ao sol, brincar no recreio, então é excluída socialmente. E por aí fora, depois na sua vida, quer na integração toda no meio escolar, até o emprego. Mas como é que avalia esta proteção dos direitos das pessoas com albinismo atualmente? Bom, o que é que se tem feito nessa matéria? Por um lado, fazer sensibilização nas escolas para que possam colocar essas crianças na primeira fila, para verem melhor, porque a criança não tem nenhuma deficiência para aprender, aprende como qualquer outra. Agora, se está lá muito atrás e não consegue ver, por outro lado, tentamos fornecer os óculos de visão, que temos parceiros em Portugal, porque a nossa equipa de logística está toda em Portugal, e é lá que se procuram os parceiros, quer de protetores solares, as grandes marcas como a McLaren e outras, que os cremes são caríssimos, e parceiros que fornecem os óculos. Fazemos as consultas aqui, com o Ministério da Saúde, com os hospitais, dependendo se for em Nampula, com o Hospital Provincial de Nampula, com o Hospital Central de Maputo. Então, tudo isso, fazem-se essas consultas e depois as receitas vão para Portugal para virem os óculos, em que as crianças não vão pagar nada, nem as famílias. Olhando para aquilo que é a conjuntura, olhando para aquilo, existem ainda casos de violência contra este grupo-alvo que possa aqui nos relatar? Infelizmente continuam a persistir, cada vez menos, isso graças à atuação quer das Nações Unidas, quando instituiu o Dia de Consciencialização, que é o próximo dia 13 de junho, Sim. do albinismo, portanto chamou a atenção, focou a atenção nesta problemática e digamos que houve ali um foco grande em Moçambique em 2015, felizmente na altura o presidente era o presidente Nyusi, que apoiou e logo se criminalizou este tipo de crime contra as pessoas com albinismo com uma pena superior ao normal e, portanto, veio, de certa forma, travar esse tipo de crimes. Aqui estamos a falar das medidas necessárias para Exatamente. Garantir a segurança da dignidade dessas crianças dessas pessoas. Portanto, o que aconteceu que a Presidência da República e a Justiça atuaram rapidamente, porque em 2015 foi os maiores casos, mas ainda assim continuam-se a verificar todos os anos que há grandes superstições. Por exemplo, se arrancar um bocado de cabelo ou se arrancar um membro da pessoa, vou ter sorte. Há ainda essas superstições que persistem e que levam ao cometimento desses crimes. O que é que nós temos feito, ou o que é que a Canimambo tem feito para colaborar afincadamente para que haja esta proteção a estas crianças? Qual é o contributo que a Canimambo tem dado? Bom, nós temos sempre participado nos fóruns juntos com a Unesco, com as Nações Unidas, para tentar encontrar cada vez medidas que protejam essas pessoas.
Uma mais-valia, e que nós já perseguimos há alguns anos, seria fazer um estudo a nível nacional. Criou-se, por exemplo, o Plano Nacional do Albinismo, foi um grande passo em Moçambique, não existia, e avançou-se com esse plano. Estava eu a dizer, era bom, e que a Canimam já persegue há algum tempo, estamos à procura de fundos para isso, era fazer um estudo que nos permita dizer onde é que existem mais pessoas com albinismo para direcionar a ajuda para esses locais. Neste momento não sabemos, ao certo, sabemos que podem ser entre 20 a 30 mil, dada a incidência que é 1 para cada 10 mil, 1 para cada 1000 pessoas, na África Austral e em Moçambique. Portanto, estimamos que em Moçambique haja entre 20 a 30 mil pessoas com albinismo, mas não sabemos concretamente onde elas estão. Obviamente temos uma ideia que no norte é onde há mais, mas se soubéssemos exatamente onde estão e quantas são, seria uma mais-valia para direcionar a nossa ajuda para aí. Ok. Olhando para esta questão da sensibilização e inclusão social deste grupo-alvo, o que é que as escolas e os empregadores fazem para poder incluir este grupo-alvo? Eu ouvi no outro dia nas Nações Unidas uma porta-voz, creio que era, não posso estar enganado, da Zâmbia, dizer que o grande passo seria a empregabilidade, que as pessoas ainda lhes é vedado o acesso ao emprego. Apesar de poder ter estudos, ser qualificado e até ser selecionado, às vezes são excluídos só porque é uma pessoa com albinismo. Então, para dizer que em Moçambique, de facto, estamos um pouco mais avançados, porque conseguimos, por exemplo, a Canimam conseguiu um protocolo com a Associação de Empresas de Segurança e em postos centrais de segurança ou dentro de prédios onde não estão expostos ao sol, conseguimos colocar algumas pessoas já com emprego, não é? O que foi uma grande mais-valia para elas. Acha que o que é que se deve fazer? Como é que esta sociedade pode contribuir para reduzir o preconceito e a estigmatização? Bom, primeiro é estar informados do que é o albinismo, porque não é nenhuma doença contagiosa, não é sequer uma doença, é uma condição genética, só que não dá cor à pele, não dá cor aos olhos, nem ao cabelo. Portanto, e isso traz algumas limitações do ponto de vista físico. Mais nada, do ponto de vista intelectual, essas pessoas não têm qualquer dificuldade, aprendem como os outros, conseguem se licenciar, conseguem obter os seus cursos. Tivemos o exemplo de um rapaz que ajudámos, que era o Fernando, lembro-me perfeitamente dele, que conseguiu emprego numa empresa de segurança e era sociólogo. Ele tinha o curso de Sociologia, mas de facto já tinha sofrido essa discriminação. Até já tinha sido selecionado em alguns empregos, mas depois, quando chegava à fase final e viam que ele tinha albinismo, não era escolhido. Então ele sofreu dessa discriminação, mas felizmente conseguiu emprego. Não na sua área, mas noutra área. E nós em Moçambique já conseguimos dar um pouco esse passo, já conseguimos alguns protocolos. Era bom que houvesse mais. Eu aqui e ali vou vendo, por exemplo, no outro dia no Mica, lá no Baiamol, encontrei uma rapariga com albinismo a atender no caixa. Também é um posto em que não está exposto ao sol e conseguiu esse trabalho por ela. Foi excelente. Por acaso, logo pela manhã, só querendo aqui secundar os pontos outros que o Nuno aqui trouxe, eu falava com a Bernadette. A Bernadette disse que nunca teve problemas na escola, ela é uma menina muito forte e ela senta na primeira fila. A outra, Mária também, disse que não tem problemas na escola, mas dentro da sala de aulas, o único problema que ela tem é no percurso de casa para a escola. Então, ela diz que lá ela sofre bullying, as pessoas cantam, inventam músicas para cantar, chamam ela desses nomes, ela diz chamam de Xijana, essas coisas todas que onde elas, a irmã mais velha estava a dizer também que a Nilza disse que ela é forte.
onde ela foi buscar esse nível de fortalecimento foi na família. O pai, a mãe sempre educaram ela para ser forte e ela passou isso para os irmãos mais novos, porque para além dela tem mais 2 irmãozinhos que também são com albinismo, sim, exatamente. Então, este amparo, este cuidado familiar, o que a Canimambo tem feito para maximizar, para passar ou sensibilizar as famílias a acolherem mais, a protegerem mais, a darem mais de si para essas pessoas? Isso é fundamental. Nós procuramos fazer essa sensibilização. Às vezes as pessoas não estão tão sensibilizadas. Sim. E acontece que eu por acaso ia tocar nesse tema, que é a família. O suporte da família é fundamental. Essas crianças precisam de suporte familiar forte logo desde de início e obviamente se a família, como é o caso da Bernadette e da Maria, que estão na escola bem integradas, de certeza que foi a família que fez ali algum esforço para que isso aconteça, não é? O que não acontece, se calhar, no percurso escolar, que já não podem acompanhar, de certa forma, eles já vão ter que ir sozinhos, e aí tem que ser o próprio que tem um poder de superação, às vezes, que as outras crianças não têm, tiveram que ganhar pela sua condição de serem pessoas com albinismo. Mas, felizmente, cada vez mais as pessoas estão informadas e isso é bom. E estamos a fazer o suficiente porque vimos aqui a história da Mária. Ela diz que ela sofre neste percurso. Então, se sofre fora de casa, sofre fora da escola, é a sociedade que não a recebe, que não a aceita, que não a inclui. É verdade. Então, o que está a faltar? Está a faltar aqui alguma coisa aqui nesta sociedade que ainda não está sensibilizado o suficiente para parar com esses. É verdade. Com essa Eu acho que o nosso trabalho não acaba. Portanto, sim. é sempre preciso, há sempre gente desinformada que pensa que, pronto, que sei lá, tem as variadas superstições e alguns até pensam que é uma doença e que vai se transmitir a mim, o que não é. E, portanto, este trabalho é um trabalho contínuo, que não para. E infelizmente, nem todos têm a mesma informação e temos que continuar nas escolas, através do Ministério da Saúde, quando vão a consultas. Portanto, todo esse trabalho não acaba. É verdade, é verdade. Perspectivas futuras da Canimambo, quais são os principais objetivos da organização para os próximos anos, olhando exatamente para aquilo que é o seu objeto? Bom, o que é que nós temos? Eu hoje vi com muito agrado que a Associação Amor à Vida esteve a fazer pressão no governo para tentar isentar os protetores solares de taxas alfandegárias, para considerar, digamos, como praticamente é um medicamento para as pessoas com albinismo, precisam todos os dias de pôr protetor solar e não têm meios para adquirir. Portanto, ainda assim, nós temos dificuldades em trazer porque as alfândegas querem taxar aqueles produtos, o que de certa forma é compreensível, porque vem uma mala cheia de protetores solares, podem pensar que vamos vender quando não é. E isso é para entregar às pessoas com albinismo sem custos. Agora, isso seria um grande salto e foi uma iniciativa da Amor à Vida, que eu dou os parabenizo desde aqui, que seria muito bom conseguíssemos, porque eu sempre que chego ali ao aeroporto e trago cremes protetores solares tenho algumas dificuldades às vezes em passar. Acabo sempre conseguindo a compreensão de quem está lá, mas vai haver um dia que talvez não tenha. Não. Portanto, isso é um aspecto que seria bom. Outro era tentar fazer esse tal estudo, que seria muito bom tentar perceber onde é que estão as pessoas que precisam de mais ajuda e tentar ir ao encontro delas, bem como conseguir também isentar os óculos de visão para essas pessoas. Era isentar de taxas, seria os óculos que iam para um preço mais baixo e aí ficariam mais acessíveis. Que mensagem gostaria de deixar para a sociedade moçambicana olhando para esta questão da pessoa com albinismo? Bom, eu notei com agrado que a Primeira-Dama, o ano passado, chamou a atenção para este tema, Sim. O que é muito bom. Dentro da sociedade civil, era bom que ela também este ano
pudesse vir alertar para o tema, para todos ficarem sensibilizados. Este ano o lema das Nações Unidas é na minha pele, não esquecendo todos os outros tons de pele, e portanto era bom que todos se unissem, independentemente do tom de pele, à volta das pessoas com albinismo no próximo dia 13, que vamos ter uma atividade para eles, fazendo consultas médicas, distribuindo protetores solares e fazendo alguma sensibilização, que é apoiado pelo Nedbank e pela Visão Mundial, sim, e uma ótica, e que vai nos apoiar nessa ação, e vou contar com o Nedbank para difundir também nos seus colaboradores, que já são muitos, difundir nas suas redes, e obviamente a Canimam também fará a sua difusão, alertando para a questão do albinismo. Olhando para um passado bem próximo, sei que a Canimambo fazia algumas missões médicas. Eram conjuntas com o Hospital Central, eram conjuntas também com o Nilúrio e outros pontos. Quer nos falar um pouco sobre isso? Sobre essas missões. E os frutos que isso trouxe. Continuamos a fazê-las, no entanto, cada vez mais com os médicos que estão aqui, não há tanta necessidade de virem de Portugal. Houve aqui uma cooperação numa primeira fase, mas depois temos técnicos tão competentes ou mais, e portanto tentamos fazer com toda a gente que já está aqui no terreno. Poupamos em viagens, e esse dinheiro serve para comprar cremes protetores solares, e isso dá frutos, porque os hospitais vão ficando capacitados. Por exemplo, em Lixinga estamos agora a negociar termos uma pequena sala para assistir as pessoas com albinismo, irem lá a consultas, etc. O nosso ponto focal lá, que é o Yusuf, está a fazer um grande trabalho nessa matéria, e conseguimos uma parceria também com uma empresa que lançou um software que permite detectar melanomas na pele logo assim que eles estão a aparecer, tentando dar logo uma pista, dizer, olha, isto vai ser problemático, é de origem cancerígena ou não, e o Yusuf vai com os médicos do hospital em Lixinga já tentar fazer essa triagem antes que aquilo se torne um problema maior. Portanto, essas missões médicas são muito úteis, são aquelas que nos permitem depois ir junto aos nossos parceiros, dizer, olha, fizemos estas consultas, ofereçam lá os óculos, e temos conseguido, e portanto tem sido uma grande mais-valia, e há pessoas que já são assistidas há muitos anos com a Canimambo, e portanto tem dado muito bons resultados. É verdade. Eu estava aqui a ouvir o relato das mães, da dona Alda e da dona Lídia, que têm recebido esse apoio, tanto dos cremes, tanto dos óculos de vista, solares e tudo mais. Então, é disso que estamos aqui a falar, Pajão. Exatamente. O que gostaria que toda pessoa, todos os moçambicanos soubessem sobre o albinismo e que ainda é frequentemente mal compreendido? Bom, para fechar. Eu gostaria de duas coisas. Primeiro, que vão ao YouTube e escrevam Associação Canimam Pessoas com Albinismo. Vão encontrar um vídeo muito explicativo, que vão perceber o que é o albinismo. É verdade. Isso é uma coisa. E por outro lado, que olhem para essas pessoas como outra pessoa normal, igual a elas, que só precisa ter uns cuidados especiais com o sol. Não é mais nada, e obviamente com a visão, porque não vê bem, mas principalmente com o sol, que é o maior problema que tem. E, tirando isso, são pessoas normais, podem conviver com elas, brincar com elas, têm as mesmas capacidades que nós, não há nada ali. E o grande salto que nós conseguiríamos aqui era, e temos capacidade, Moçambique tem capacidade, tem muitos produtos naturais, como coco, óleo de coco, tem moringa e outros produtos que estão na base da criação de muitos cremes protetores solares. Portanto, não haverá nenhuma dificuldade aqui. Temos excelentes técnicos de laboratório, na Unilúrio vi isso mesmo, laboratórios que têm lá na universidade, podem produzir cremes protetores solares para essas pessoas a custos reduzidos, e seria um grande passo aqui para Moçambique. Muito obrigada. O que quer dizer mais, Nuno? Bento, olhando para toda esta, porque temos aqui o dia 13. Dia 13, nós não só devemos falar do albinismo neste mês de junho,
temos que falar todos O os ano dias. todo, o ano todo. Exatamente. É Então, o que é verdade. que gostava de trazer, de deixar aqui para as pessoas, para ficar o ano todo lá? Não, eu acho que o fundamental é que se informem, procurem aqueles cremes que resultam e sobram da época em que vamos à praia, É verdade. podem nos doar, e os óculos que têm que já não usam, que nós vamos fazer bom aproveitamento deles. E o nosso modelo da Canimambo passa... Às vezes há uma desconfiança. Eu tenho, por acaso, uma história muito gira que eu gostava de contar, até para sensibilizar essas pessoas. É assim, no outro dia vi no LinkedIn uma pessoa que dizia, é americana, que dizia, eu trabalho muito em África, várias ONGs, e o dinheiro é gasto em salários e coisas, não sei o quê, e a ajuda que chega ao utilizador final, não é quase nenhuma. E, portanto, no dia que eu encontrar uma organização em que as pessoas não recebam salário e trabalham só voluntariamente e tudo vá para os destinatários, eu vou visitá-los. E eu mandei-lhe uma mensagem a dizer, então estou à sua espera em Moçambique. É verdade. Quando quiser pode vir, Olha, porque eu todos também... os nossos... Não, esta eu também tenho que testemunhar. Eu Sou também voluntário. sou uma não assalariada Nada. da Canimambo Exatamente. desde 2018. Que o Exatamente. Nuno, por acaso, convidou-me para fazer parte da Canimambo. E estamos aqui até hoje a Exatamente. dar o nosso contributo, O nosso apoiando. tempo, que é o mais fundamental. Exatamente, É fundamental. exatamente. Portanto, eu mandei-lhe uma mensagem dizendo, olha, estou à espera de si em Moçambique. Ela respondeu, disse que um dos próximos países havia de visitar Moçambique e Ótimo. procurava-nos. Estamos à espera. Ótimo. Estamos ótimo. à espera. Não teria aqui uma história assim, olhando para esta coisa, este lado do albinismo, uma história que queria deixar, assim, que já vivenciou e que impactou na sua vida ou na forma de ver e olhar esta problemática? Sim, nós temos dois bons exemplos. Sempre que entregamos óculos, eu sempre que posso, nem sempre posso, vou com os médicos que estão nas missões fazer essa entrega e é de facto muito gratificante, porque as pessoas quando colocam os óculos e estão uma vida inteira sem ver e a partir dali começam a ver qualquer coisa, é de facto, é muito emocionante ver aquelas pessoas, a reação delas. Por outro, algumas ficam sem palavras, ficam só a olhar à volta, porque nunca viram, não é? Quem tem 10 dioptrias, 12, como uns óculos que entregámos há pouco tempo em Lixinga, 22 dioptrias, nem se fabrica, foi feito especialmente para aquela pessoa, 22 dioptrias, se alguém conseguir imaginar o que é, eu nem consigo imaginar o que é. Eu tive os óculos na mão, é incrível. E, portanto, isso é muito gratificante para qualquer um de nós que ajuda e colabora, ver o resultado final de fazer consultas, depois virem os óculos. É um tempo, aquilo leva um tempo. Vai para Portugal, vem e depois a entrega é muito gratificante. E depois outros é olharmos para a Anifalanga. A Anifalanga, muitos conhecem Sim, da Strong Life TV, foi muitos anos locutora lá. E é um exemplo vivo do que foi, já teve tentativas de rapto, teve muitas histórias na vida dela de superação e era locutora da televisão, modelo, fazia uma série de atividades, membro do Parlamento Juvenil moçambicano, tudo isso conseguiu superar, tinha um emprego, uma pessoa independente e albina. E, portanto, é um grande exemplo para todos seguirem. É verdade. Olha, eu estava aqui a fechar com as mães e elas não pararam de agradecer a dedicação que o Nuno tem prestado este tempo todo. Não sou só eu, há uma equipa toda por trás. Em Moçambique temos a Flora, temos o Zandamela e em Portugal há um conjunto de pessoas que apoiam toda a logística. Nós aqui entregamos e fazemos a parte de sensibilização, mas há toda uma equipa por trás. Está a 10 mil quilómetros, alguns. É verdade. Mas pronto, não deixam de nos apoiar. É verdade. Olha, muito obrigada, Nuno. Eu quero agradecer por
este de conversa, este esclarecimento, esta atualização, porque nós precisamos saber o que a Canimambo está a fazer, em que pontos, em que estágio está e quantas pessoas têm ajudado, vamos lá, mensalmente, anualmente, e o Nuno trouxe-nos aqui alguns números e tudo quanto as pessoas se beneficiam vindo da Associação Canimambo. Eu quero agradecer imenso pelo seu tempo, por tudo quanto tem feito para estas pessoas, porque Nuno sozinho talvez até conseguiria, mas só o fato de nos ter puxado para irmos lá fazer alguma coisa de importante, de útil, nós também já agradecemos o fato de estar a contribuir para um Moçambique melhor, estar a contribuir para melhorar essas famílias, estar a contribuir para melhorar a vida particular destas pessoas com albinismo. Muito obrigada. Nuno. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Olha, estivemos aqui com o Nuno Bento, ele que é o representante legal da Canimambo em Moçambique. Ele que está em frente de todas as atividades que decorrem aqui no nosso país com relação a estas pessoas que vivem com esta condição do albinismo. Nós queremos agradecer e dizendo até já. Nós nos encontramos lá no dia 13 de junho. Todos os dias têm que ser transformados em dia 13 de junho, porque nós temos que praticar, temos que consciencializar a todos e a nós mesmos que as pessoas com albinismo são iguais a todos nós. Até lá. Tchau.